Então vamos lá. Isso aqui é para o papel que caiu do caderno. Nós temos 3 períodos na filosofia grega. Para quem não sabe, a filosofia grega da Grécia é a filosofia primordial, pelo menos do Ocidente. Do Oriente eu não faço ideia. Tá? Me parece que foi na China a primeira visão da filosofia oriental. Se não foi na China, parece que ao norte da Mongólia. Eu vou olhar aqui no mapa exato e eu vou mostrar para vocês. O primeiro período que você tem na filosofia é os pré-socráticos. Esses pré-socráticos são divididos em suas filosofias, aqueles que acreditavam em um único objeto da existência humana e da existência geral, aqueles que tinham crença em movimentos, aqueles que tinham... É bem dividido, eu vou falar isso aqui daqui a pouco. Começando pelos pré-socráticos. Eu poderia listar todos que estão aqui, mas eu só vou pegar nos 3 principais, que são os... Ué, não tá anotado. Ah, tá sim, tá aqui embaixo. Eu me perdi aqui com minhas anotações mesmo. Não sei se vocês estão vendo se é organizado ou bagunça, mas... E são esses aqui de baixo. Que é Tales, Anaximandro e Anaximenes. Até que o nome não é tão difícil. Que eles são os 3 filósofos de Mileto. Ok? Suas principais visões são as seguintes. Tales, de Mileto, acreditava que o princípio da vida e do universo, ou seja, tudo que surgiu, veio da água. Simples assim, tá? Então tudo que surgiu veio da água. Pronto. O próximo, que é o Anaximandro, ele acreditava que o mundo é indefinido. Ou seja, o princípio é a indefinição, é o vazio. Entendeu? Ele se aproxima, por exemplo, da teoria do Big Bang. Né? Explodiu o universo. Então, é isso. Vazio, chegou, acabou. Simples assim. Anaximenes acreditava que o princípio era o ar, quase como o vazio, mas o ar como um sistema como caótico. Nada tinha a sua posição. Entenderam? E o próximo é o Heráclito. Tudo flui, ou seja, nada é aquilo que ele é a partir daquele momento. Ou seja, eu não sou eu nesse momento, porque há 2 segundos atrás eu era outro. Então, há 3 minutos atrás eu era outro. E daqui a 2 minutos eu vou ser outro. Então, para Heráclito, você não é você porque tudo flui. Então, nada é constante. Esse computador não é esse computador, porque há 2 segundos atrás ele era outra coisa. Isso é para ele, entenderam? Tem algo no livro, se vocês quiserem que eu pegue do livro para vocês entenderem um pouco melhor, ou eu vou falando, ou eu coloco só os textos mesmo. Mas se não me engano, esse livro você vai encontrar aí na internet. Eu vou ler um pouco dos 3, dos 4, e vocês vão entender. Por que eu falei 3 e 4? Heráclito, ele entra nessa tese, porém ele não é de Mileto. Eu coloco os 3 principais, Anaximenes, Anaximanes e Tales, que são os 3 de Mileto. 25. Ok. Aí, Cunha. Princípio intermediário. Anaximenes, Tales, Heráclito e Anaximandro. Água. Ele era um viajante, então ele viajava muito. No Egito, então as cheias do rio Nilo. E ele acreditava que os deuses da inteligência proveniente do mundo traziam a água como vida e morte. Então, tudo é da água. Então, tudo vem da água, tudo vai para a água. Ok? Ele é de origem fenícia. Fenício é um povo que, ao sul do Império Otomano, atual Turquia hoje, na região da Síria,
era onde os povos fenícios mais se instalaram. Porém, seu império comercial se expandia por quase todo o Mediterrâneo. Foi um dos maiores impérios comerciais de todos. Bem, acredito que é isso. Deu para entender. Tem aqui, se não conseguirem entender, coloca nos comentários que eu coloco a partir do livro. Faço até umas anotações e eu faço do livro. Mas creio que deu para entender. Bom, compreendendo, perfeito. É isso. E agora eu vou quebrar a perna de qualquer um que queira tentar dar uma despertinho. Você não tem muita capacidade, realmente eu não tenho necessidade de falar bonito. Não vou aqui esconder o meu jeito de trabalhar, realmente é com caderno, livro. Caderno, raramente eu vou te aconselhar a ter caderno, por incrível que pareça ser contraditório. Por quê? Porque a educação brasileira está se atenhada na seguinte tese: caderno de mais, mente de menos. Mente de menos, parece que você está mentindo. Bom, mente de cabeça, cérebro, entendeu? Pensar. Mente nesse sentido, tá bom? Não mentir de mentir. Se alguém entendeu isso é porque é um babaca trouxa do caralho. Compreenderam? Ótimo. Caderno de menos, de mais, mente de menos. Eles cultuam o caderno. Não sei da onde que o povo tirou isso, que eles têm que cultuar caderno, que tem que cultuar o que você faz. Tá bom que isso até que é bom para um sistema meritocrático, mas é estúpido. Você passa 5 analfabetos numa sala de 30, que quando você vai tirando, né? 30 pessoas vai diminuindo, aí fica 10, 15, aí 5 analfabetos, 6, 7 analfabetos. Se não forem analfabetos dos completos, pelo menos funcionais. Tem aquele cadernaiada toda cheia, nunca leu o ano inteiro. Sabe, só tem aquela merda ali porque tá precisando de ponto para poder passar de ano. Mas não tem conhecimento, não tem base, não tem nada. Entendeu? Geralmente porque professor na sala não tem autoridade. Aluno, sei lá, parece um culto ao aluno. O aluno não pode falar nada. Quer dizer, não é que o aluno não pode. Ninguém pode falar nada contra o comportamento do aluno. Só tá ali, faz a merda da atividade e não tem nada na cabeça. Então, nesse sentido, esse é o jeito que eu vou trabalhar a partir desses vídeos. Esse vídeo é bem curto mesmo. Acredito que tudo que eu tinha que ser falado sobre esses principais está aqui. Eles são filósofos que você quer aprender, tem que aprofundar. Toda filosofia é assim. Entendeu? Esse tipo de vídeo é para você entender um pouco do mundo de filosofia e a partir deles você começa a criar sua escada para aprender a filosofia. E os 4 principais serão esses, tá? Para você entender um pouco da filosofia, é esses: Tales, Anaximandro, e Anaximenes e Heráclito. Simples assim. O que mais eu poderia falar da filosofia? E era por isso que eu queria fazer este vídeo. Esse vídeo é só uma introdução a essa série, que será falar um pouco de cada um. Então, esses 4 eu peguei bem por base agora, mas outro vídeo eu vou pegar cada um e explicar ele. Então, vai ser um vídeo só para Tales, um vídeo só para Anaximenes, a Maximandro e a Maximenes, e um vídeo só para Heráclito. Simplesmente isso. E tem um desses filósofos, que eu não lembro agora, mas está anotado aqui, que ele é considerado, se não for considerado, ele é o primeiro que tem informações dele, que ele é o primeiro ateu, pelo menos declarado, do Ocidente, né? Que é o Anaximandro. Ele é talvez o primeiro ateu do Ocidente, pelo menos declarado, entendeu? Ou seja, declararam ele como ateu. E como declararam ele como ateu, eu falo no próximo vídeo explicando dele, da sua ideia central. Mas é lindo,
Tanto é que esse vazio todo que ele está falando acaba virando muito um lado ceticismo lá para frente. Ou seja, eu acabaria não colocando ele como ateu, mas sim como um cético. Porque além dele ter uma ideia própria sobre o universo, ele cria nessa ideia uma... Não é uma contra-argumentação, mas é algo como empurrar... Não, olha, o termo correto eu não vou encontrar, mas é o seguinte. Ele questiona a sua crença. Nossa, eu fiz uma pausa gigantesca para falar uma coisa tão simples. Então, é isso. Ele é o primeiro, pelo menos o primeiro cético declarado do Ocidente. Por que disso vocês vão entender mais para frente, ou se vocês mesmos se aprofundarem, vocês entendem. Né? Isso não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa fácil, prática de estudar. Beleza? Ótimo. Então vamos agora ao porquê desse vídeo. O porquê desse vídeo é o seguinte. Eu não tenho problema com cristão, religioso, para mim dane-se, como qualquer um. O problema é que muitos cristãos, não sei a cabeça ou porquê, para exaltar a sua fé ou sua crença, desqualifica como é que se diz? A ciência. E como eles fazem isso? Na seguinte falácia. A ciência não é real porque ela não comprova nada, ela não tem certeza de nada e ela, não sei como é que eu poderia dizer isso na forma deles, mas de um jeito mais polido. Ela é feita por barbeiros. É quase o mesmo termo que eles usam, mas eu não lembrei o termo deles, então eu vou usar um desses mesmo. E isso é, de certa forma, uma canalice da pessoa. É algo meio estranho que a pessoa possa falar. Primeiro, o fato dela não provar nada. Primeiro, que a ciência já provou muitas coisas. Isso é um fato, acaba sendo indiscutível. Segundo, realmente ela não tem que ser precisa. A ciência ela tem que ser focada. O que isso significa? Ela não pode viver de ideiazinhas que surgem do nada. Não, você tem que ter teorias, fazer as análises e os métodos científicos para ir eliminando. Assim que elimina e chega a uma teoria, essa teoria não é dada como verdadeira e não vai ser dada como verdadeira. Porque no momento em que você tem essa sua teoria, tem outras informações que vão contra essa teoria. Não, eu não estou falando informações assim, o cara criou a informação do nada, não. São informações mesmo, por exemplo, do ambiente, da matéria-prima que eles estão usando, da matéria em geral. Então, não dá para você colocar isso como verdade absoluta. O que você pode ter são ideias sobre aquilo. Então, qual que é o trabalho do cientista? É procurar diminuir ao máximo as incertezas. O trabalho de questionar, o trabalho de ter várias ideias, o trabalho de ser amplo, ou seja, ele tem um papel amplo das ideias, é o trabalho da filosofia. E, para quem não sabe, a filosofia era um grupo só. A filosofia, ela se abre e torna ciências hoje. Por exemplo, você vai ter, se não me engano, Demócrito ou Parmênides, eu não lembro exatamente. O professor de química conta muito dessas parábolas, que dizia que o átomo... Foram várias redatações, e Demócrito foi o que mais se aproximou, né? Que parece que é um pudim de passas, né? Que é uma bola cheia com outras bolinhas. E o que é isso? Ciência química. Nessa época, filosofia química. Entendeu? Ou seja, na filosofia você já tinha química. Você já tinha biologia com Tales, né? Ele já era, de certa forma, um observador da biologia. Aristóteles, então, era um biólogo nato. Então, da filosofia, você tem as divisões da ciência. Então, a maioria dos biólogos acabam estudando muito Aristóteles, pelo menos as suas ideias principais, as suas observações. Para quem não sabe, Aristóteles parece que é um dos únicos que viajou quase que o mundo inteiro, né? Pelo menos, quer dizer, não na América, mas pelo menos ali na Europa e Ásia e o norte da África. Então, ele tinha informações sobre animais, sobre
culturas. Então o cara realmente tinha uma base de estudo incrível. Outra visão que você tinha é geometria, matemática. Basicamente, se você não soubesse matemática, se não souber matemática, filosofia antes era extremamente difícil, porque a filosofia era muito embasada em matemática. Hoje já está um pouco mais separada, mas matemática foi por muito tempo na filosofia a base. E após a Renascença, continuou sendo a base. Você vai ver lá um Copérnico na vida usando da matemática dentro da filosofia. Então, filosofia por muitos anos não foi para qualquer um, era para quem tinha cabeça. Copérnico, não lembro se era Copérnico ou acho que é um escocês, que ele além de filósofo, ele foi para o exército e pelo conhecimento matemático, ele com certeza ia para um dos caminhos mais difíceis, que era engenheiro de artilharia. Não, é comandante de artilharia. Era completamente difícil ser um desses, porque você tinha que ter um conhecimento matemático enorme. Então, você já tem matemática, ciências exatas, dentro da filosofia. Então, quando um religioso, um teórico da conspiração, ou um babaca mesmo por completo, tenta desmerecer um filósofo, um cientista, um artigo científico, uma informação científica, em suma, o cara, ele normalmente vai usar de falácias, de besteira, mas o mais importante é, essa pessoa tem três, acho que, posso listar três motivos aqui dele. Ou ele é ignorante, se ele é ignorante, a gente entende e pode tentar ajudar a entender. Ou o cara ele tem uma certa deficiência mental. Se for isso, eu já não sei muito porque isso é medicina e eu não tenho conhecimento nenhum. Se a pessoa tiver problema mental, não tenho conhecimento. Ou essa pessoa eu vou usar o termo que eu uso mesmo, que acaba sendo mais comum, que é o canalha. Essa pessoa é canalha. Essa pessoa sendo canalha, ela sabe que aquilo ali tem grande base corporativa, é uma base que é provada pelas informações e pelos documentos e pelos estudos do cientista, ou do filósofo, ou daquilo que ela está contestando, e ela ainda continua batendo na tecla. O que isso significa? Canalice. Não é crença ou descrença naquilo que você está falando, não, porque se ela já tem a certeza que aquilo ali é, mas isso vai contra as visões de mundo dela, ou seja, você não querer enxergar porque você é cego aqui na mente, entende? É besteira, canalice e estupidez. Se for as outras duas, tudo bem, dá para entender. A primeira, eu vou ensinar, vou procurar te mostrar que você, infelizmente, se aquilo ali está demonstrando que é real, você tem que aceitar. É quase que inevitável. Se você tem um problema mental, eu te aconselho um médico ou um psiquiatra. Agora, se for a terceira, foi mal, só o amor do papai mesmo e da mamãe para te deixar normalzinho, para você aprender que o mundo não é feito de arco-íris e flores aos seus caminhos. Sabe, o mundo não é um lugar onde que a sua visão está sempre certa. Tá bom? O filósofo ele erra, acerta, erra, acerta, erra mais um monte, fala merda pra caralho, mais um monte de erros para poder ter mais um acerto. Então você viu nesse caminho 2 acertos para uns 50 erros, para depois ter um único acerto a mais. Cientista é ainda pior, é erro e depois um acerto. Agora, um teórico da conspiração, ou um canalha mesmo, ele tem erro do início ao fim, porém ele mascara com falsos acertos, entendeu? Essa é a diferença entre um filósofo, um cientista, um estudioso, alguém sério, de um canalha, entendeu? Um canalha é alguém que nem tapa na cara resolve. Esse é mau caráter, as suas visões de mundo estão completamente estúpidas,
e ele tem problema mental. Eu aconselharia também, para esse terceiro caso, psiquiatra. E com certeza o pai e a mãe deu muito amor. Mesmo não parecendo, com certeza deu. Então o problema é teu. Entendeu? Vai no psiquiatra, vai no hospital, beleza? Bom, então é simplesmente isso. Introdução à série. Vou falar sobre cada um dos filósofos do início ao fim. E no final da série, nossa, são quantos filósofos? Você ainda tem o período da filosofia grega, você tem o período da medieval, você tem o período da Renascença, filosofia da Renascença, a filosofia renascente. Você vai ter a filosofia moderna, né, que vai começar agora com o comunismo, as visões socialistas, aí vem uma emergência da visão capitalista também nesse período. Você agora tem uma nova visão também, que é a democracia. Para quem não sabe, a democracia ela inicia sim na Renascença, e um pouco antes com a Revolução Francesa. Não lembro se a Revolução Francesa foi antes ou depois da Renascença. Google está aí para corrigir quem tiver errado, e, né, então eu vou olhar depois e vou ver se foi antes ou depois. A gente olha pelas datas. Então é simplesmente assim. Você tem esses períodos e eu vou fazer aquela linha que eu fiz com os líderes russos. Entendeu? E é simplesmente isso. Então, introdução à série, dá um recadinho para os teóricos das conspirações e pessoas que têm suas fés e fecham os seus olhos para a realidade, e para que esses três tipos de pessoa vá se tratar. Porque, infelizmente, os três casos, pelo que eu percebi, ambos têm que se tratar. O primeiro é o mais fácil, só estudar. O segundo é psiquiatra, psicólogo, sabe? Faz um tratamento intensivo que tá sussa. E o terceiro também, canalice, talvez, eu não sei, quem sabe. Psicanálise diz que cura tudo da mente, por que não? Vai lá no psicanalista, no psicólogo, num sei lá o que, e vê se cura canalice. Bem, é isso. Vídeo curto, só para explicar isso. Curto porque, né, não é o meu nível, normalmente é 50 minutos. Então, falou.